Todos nós sabemos que na vida nós nascemos para sermos influenciados e, ao mesmo tempo, influenciamos alguém. De forma direta ou indireta, a sua vida, ela sempre será o espelho, seja ela positiva ou negativamente. Todos nós temos alguém que estará com os olhos fitos em cada palavra, em cada gesto, em cada passo, em cada decisão da sua vida. Há quem diga que nós temos que tomar um posicionamento. Ou nós influenciamos ou somos influenciados. Porém, a vida vai muito mais além disso. Nós influenciamos e somos influenciados todos os dias. Agora, o problema está na seguinte posição. Quem tem nos influenciado? Quais são as pessoas com quem nós temos andado com elas? A quem nós temos escutado? A quem nós temos acompanhado? Esse é um dos temas mais importantes que nós iremos falar dele. Desde já seja bem-vindo, pegue papel e caneta e comece a anotar cada detalhe desta aula que será importantíssima para a sua vida. Provérbios, capítulo 13, verso de número 20, diz o seguinte: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 13, 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Em outra versão, diz assim: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. A pergunta que fica no ar, que não quer calar em forma alguma, ela é a seguinte: com quem nós estamos andando? A quem nós estamos ouvindo? Quem nos influencia? O livro de Provérbios, ele traz uma riqueza de conselhos que devem ser observados. O capítulo 13, ele é dedicado àqueles que desejam trilhar o caminho da força, da justiça, da paz que vem de Deus. Trata também daquilo que influencia a nossa forma de crer, agir e de pensar. Mas o que me chama a atenção no final deste capítulo é que quem anda com o sábio será sábio. A pessoa sábia, a Bíblia diz que é aquele que teme a Deus, porque o temor do Senhor, ele é o princípio de toda sabedoria. Temor não é medo. Temor é você ter o prazer de não fazer aquilo que você sabe que aborrecerá a quem você ama. Isso é temor. O verdadeiro significado do temor é querer amar, cuidar e corresponder ao amor dedicado a nós. É por isso que quando temos o temor do Senhor, nós procuramos ao máximo, mesmo com as nossas fragilidades e falhas, nós procuramos ao máximo fazer aquilo que venha agradar aos olhos do Senhor. Mas quem anda com o sábio será sábio. Esse texto, ele destaca a importância das nossas companhias. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 15, verso de número 33, Paulo diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras versões vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes.
Quando nós olhamos para Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado, ou seja, feliz e abençoado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos a observação, temos cuidado com quem nos acompanhará ou com quem nós iremos andar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são as pessoas ímpias? É todo aquele que não se submete aos parâmetros que a palavra diz para nós nos submetermos. É todo aquele que, por sua conta e risco, ele não quer saber das coisas que Deus fala. Uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem temor a Deus. Uma pessoa ímpia, aquele que não leva em conta os conselhos que a palavra de Deus indica. Ele não está nem aí para os princípios éticos, morais, espirituais. Isto é, uma pessoa ímpia. Mas ele diz aqui que além de não andar segundo o conselho dos ímpios, ele continua dizendo, nem se detém no caminho dos pecadores. Se deter é parar, é participar, é estar no mesmo ambiente, no mesmo local. E às vezes você pode até questionar, dizendo, todos nós somos pecadores, é claro que somos. João escreve que se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Então todos nós estamos no mesmo pacote de pecadores. E qual é a diferença entre o ímpio e o justo? Entre aqueles que se colocam na posição de santidade. São aqueles que se separam do mundo. São aqueles que, embora são pessoas que falham, que pecam como todo ser humano, ele se esquiva, ele foge da aparência do mal, porque o pecado na vida desse tipo de pessoa é acidente de percurso. E quando o texto fala sobre os pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores, é aqueles que escolheram viver uma vida de pecado. A Bíblia diz em várias partes, listas e mais listas de pecados, deixando eles bem conectados, estipulados, para que ficar bem claro aos nossos olhos. E é claro que nós somos falhos e prováveis de erros, mas uma coisa é um erro, a outra coisa é permanecer, vivenciar o seu cotidiano dentro de um erro por sua conta e risco, pela sua própria escolha. É aquele que se detém no caminho dos pecadores. É aquele que, mesmo que não esteja fazendo, está dentro do mesmo pacote. Você já ouviu aquela velha frase da nossa infância? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem você é. Quem se mistura com porco, farelo, come. Então, quando Paulo diz que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes, é exatamente paralelo a o que o salmista está dizendo no Salmo 1. Ele ainda continua dizendo, além de não se deter, ou seja, ficar parado no meio do bolinho, no meio daquela turminha, no caminho dos pecadores, ele ainda continua dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são todos aqueles que zombam, criticam, profanam, que quebram
tudo aquilo que é santo, é espiritual e levam à brincadeira, fazem sarcasmos, zombarias com as coisas de Deus e brincam com aquilo que é santo. Todo escarnecedor, ele é vaidoso, orgulhoso, soberbo, arrogante. Todos esses tipos de pessoas que se enquadram nesse pacote, nós temos que manter distância. Não é fazer acepção de pessoas, mas é não estar no mesmo ambiente com eles. É não conviver com os erros que eles convivem. Esse tipo de pessoa é que vai nos levar para o fundo do poço. Provérbios ele vai trazer para nós, no capítulo 13, uma riqueza de conselhos que devem ser observados e colocados em prática. Nós temos que entender que caminhar com os sábios trata também daquilo que vai influenciar a nossa forma de crer, a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. E andar com o tolo, com o insensato, com o ímpio, com o escarnecedor, com os pecadores, também influenciarão a nossa forma de crer, agir e de pensar. Então, todas as companhias com que nós convivemos com elas irão nos influenciar de uma forma ou de outra, assim como nós também influenciaremos outras pessoas. Então, que nós venhamos abrir um ponto de interrogação em nossa mente. Qual forma eu estou sendo influenciado? E de que qual forma eu estou influenciando? Porque é certeiro. Assim como 2 e 2 é 4, a minha vida vai influenciar alguém, positiva ou negativamente. E alguém vai influenciar a minha vida, seja ela de forma positiva ou negativamente. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1, ele diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, sempre alguém irá nos observar. Ao fim do capítulo, quando nós lemos essa expressão, essa frase, quem anda com o sábio será sábio, ele está destacando a importância da companhia daqueles que escolhemos andar, daqueles que nós selecionamos para estar ao nosso lado. Hoje nós estamos vivendo a era das redes sociais. Quais são as pessoas que você acompanha, que você curte, que você segue? É alguém que vai edificar a sua vida? É alguém que vai te influenciar positivamente? Ou é apenas mais um que fala daquilo que não sabe, comenta sobre aquilo que não entende? É mais um youtuber? É mais um influencer? É mais um MC? Quem é que você está acompanhando em suas redes sociais? A quem estamos ouvindo? Essa pergunta se torna cada vez mais abrangente para nós. A quem tem nos ouvido? Quem tem nos influenciado? É preciso caminhar
com aquelas pessoas que vêm acrescentando em nossa vida. As pessoas que têm a sabedoria e a sabedoria divina. Aquelas pessoas que sempre têm algo positivo para nos apresentar. Nós temos que entender que é preciso ouvir aqueles que conhecem e abraçam a verdadeira sabedoria. Que essa verdadeira sabedoria, ela só pode vir do temor do Senhor. Não tem outra forma de alguém ser sábio a não ser pelo temor do Senhor. Porque a palavra diz que do Senhor vem a sabedoria, da sua boca vem o entendimento e o conhecimento. Então só podemos alcançar essas bênçãos através de quem tem temor do Senhor. A verdadeira sabedoria que só vem dele, para que possamos aprender ao longo da nossa jornada. O verso, porém, ele apresenta contraste na frase seguinte: porque se para ser sábio eu tenho que andar com sábio, significa que se eu não andar com sábio, eu serei louco, insensato, imprudente. O verso seguinte diz assim: mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Qual é o insensato? Aquele que não mede as consequências das suas palavras, não mede as consequências das suas atitudes. Aquelas pessoas que só liberam palavras negativas. Preste bem atenção. Todas as pessoas que estão em sua volta, que não se preocupam em manter a ética, a moral, e têm o temor daquilo que é espiritual, não servem para estar do seu lado. Entenda que o insensato é aquele que tem aparência de sábio, muitas das vezes. Tem até uma palavra boa, tem até um conselho interessante, mas a incoerência em suas palavras, a incoerência nas suas atitudes. O insensato é aquele que, embora tenha aparência, mas ele fala daquilo que ele não sabe com autoridade. É interessante analisarmos isso. Trata-se de quem ensina aquilo que não sabe. Fala com autoridade sobre assuntos que ele desconhece. Influencia os desprovidos de sabedoria. Porque nós estamos vivendo uma era em que as pessoas vão ouvindo qualquer coisa, acatando qualquer coisa e não param para estudar, não param para analisar e ver se há veracidade e coerência nas palavras daquele que estão falando. A vida deles não condizem com aquilo que eles expressam. Há uma miríade de assuntos que são apresentados com todo vigor e convicção. Porém, mas não passam de tolices, não passam de conteúdos e propósitos vazios. A internet está cheia de pessoas que estão pregando, que estão falando sobre assuntos que apenas pesquisam, mas não vivenciam. Cuidado com quem você acompanha. Porque quando vem a decepção, você pode chegar até a desviar da presença de Deus. Porque quem começa confiando em tudo e em todos, termina não confiando em nada e nem ninguém. Então preste bem atenção com as coisas que você tem ouvido, assistido, lido. E não importa se é presencialmente ou em redes sociais. Cuidado
com os influencers, os MCs, os YouTubers. Antigamente, nós éramos influenciados por homens e mulheres de Deus. Todo pregador, todo cantor, ele sempre se influenciou em alguém. Se algum deles disser que não foi influenciado por alguém, pode ter certeza que está mentindo, porque todos nós começamos influenciados por alguém. Lembro-me bem que no início da minha caminhada, Decaso Takayama, Napoleão Falcão, Arlindo Teodoro, Gilmar Santos, e depois, posteriormente, vieram outros mais, Abílio Santana, Marco Feliciano, Adeilton Costa, e hoje nós temos tantos quanto Cláudio Duarte, Eliseu Gomes, Camila Barros, Helena Samuri, e outras mais, e outros mais. Então são pessoas que influenciam positivamente na vida de alguém. Mas quem é que você está ouvindo? Quais são as pessoas que você escuta a mensagem delas e vê o testemunho delas para que você venha a ser influenciado na sua vida? Os cantores, os louvores antigos, Lauriette, Aline Barros, Fernanda Brum. Quantos cantores? Daniel e Samuel, Zé Marco e Adriano, os levitas, outros antigos. Então, ou seja, quem são aqueles que você tem ouvido? Quem são aqueles que você tem ouvido? Cuidado com quem você anda. Não gaste tempo ouvindo aqueles que correm atrás do vento sem sabedoria ou propósito. Tudo na vida tem que ter um propósito. Se não há um propósito, você não chegará em lugar nenhum. Para chegarmos a um destino, primeiro tem que haver um propósito. E esse propósito vai nos levar, vai nos direcionar direto a esse destino. Não siga os que têm corações cheios de amargura, ressentimento, raiva, pessoas iracundas, que destilam venenos nos seus lábios através de suas palavras, pessoas que te influenciam a guardar rancor, mágoa de alguém, te impulsionam a ser vingativos, te impulsionam a desprezar outra pessoa. Foge da aparência do mal, foge da companhia desse tipo de gente. Não siga os que têm corações perversos, maus. Sai fora desse tipo de gente. O que pretende aprender com eles? O que eles têm de bom para te ensinar? Pare e pensa. O que essas pessoas têm de bom para influenciar na sua vida? Cláudio Duarte, ele sempre fala em suas palestras concernente a nós temos uma seletividade das pessoas que entram no ciclo do convívio da nossa vida. Nós temos que amar a todos, mas não temos que gostar de todos. Gostar vem de gosto. Se eu não aprovo a atitude de alguém, eu não tenho por que conviver com ele. Então, cuidado com essa mania de ser sempre receptivo com todos e com tudo. O Evangelho ama a todos, mas não aceita tudo. Então, se o Evangelho de Cristo é seletivo, por que eu e você não temos que ser? Temos que ser seletivo com as pessoas que nós convivemos, com o nosso ciclo de amizade. Amamos a todos, mas não temos que conviver com todos. Preste bem atenção nisso para você não ser influenciado de forma negativa, porque é mais fácil sermos influenciados negativamente do que influenciar positivamente. Então preste bem atenção com o tipo de gente que você anda
fala e ouve. Cuidado. Coloque todos os ensinos perante a luz da palavra, abraçando aquilo que é bom, justo e descartando o que nada aproveita. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo número 8. Ele sempre vai nos orientar dizendo assim, presta bem atenção. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, se tudo que é verdadeiro, significa que pessoas que têm uma vida de mentira, que proferem mentira o tempo todo, não servem para estar caminhando ao seu lado. Tudo que é honesto, então se há pessoas desonestas, que sempre dão um jeitinho para tudo, que compram e não pagam, que dão calote nos outros, tem peso injusto, que quer ganhar vantagem e posição a qualquer custo e a qualquer preço, não serve para estar no seu ciclo de convívio. Tudo que é justo, acabei de citar, se há injustiça nas palavras, se há injustiça nas atitudes, e se o pensamento dessa pessoa só quer pensar em si própria e na sua vantagem, não serve para conviver com você. Tudo que é puro, a pureza fala de santidade, santidade fala de separação do mundo, santidade fala sobre separação para Deus. Então, pessoas que não têm pureza em sua vida, e quando eu falo pureza, eu falo de querer separar-se do mundo. Presta bem atenção, não estou dizendo de fazer acepção de pessoas. Nós amamos a todos e tratamos todos com respeito, carinho e amor. Porém, para estar no seu ciclo de convívio, temos que ser seletivos. Tudo que é amável, se há pessoas que só têm amargura, que só têm críticas, apontamentos, xingamentos, não servem para estar no meio do seu convívio. Tudo que é de boa fama, presta atenção na fama que essa pessoa tem. Não estou falando de calúnias. Há muitas pessoas que são caluniadas. Há muitas pessoas que são apontadas e não devem nada. Estou dizendo para aqueles que têm uma vida profana e insana. Olha a fama dessa pessoa. Olha que tipo de gente ela é. A fama dela é uma fama positiva ou é uma fama negativa? Que tipo de fama essa pessoa tem? Se for uma fama negativa, não serve para estar do seu lado. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo termina dizendo: o que também aprendeste e recebeste, e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então presta atenção, querido, presta atenção, querida. Seja seletivo, cuidado com quem anda, com quem você ouve, com quem você convive. Colossenses, capítulo 3, querido. Olha o que o texto vai dizer para nós. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira,
da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns para os outros. E vai vir mais uma lista enorme. Você medita depois em Colossenses 3, em Efésios 4 e 5, em Romanos 12. Você vai ver que todos esses textos vão trazer com clareza uma lista enorme de atitudes dos quais não convém que nós façamos. E não convém que nós venhamos conviver com pessoas que agem desta forma. Lembre-se quando eu estou falando que somos melhores do que ninguém, que somos perfeitos e muito menos que não viremos errar. O que eu estou dizendo é que temos que ter diferença. Malaquias fala outra vez, se é outra vez, porque antes houve diferença. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Cuidado com quem a sua família anda. Você sabe quem são as companhias do seu filho? Da sua filha? Quem ele está assistindo? Quem ele está ouvindo? O que ele está lendo? Quais são suas companhias na escola? Quais são suas companhias na igreja? Quem são suas companhias na vizinhança? Quais conselhos eles estão tendo? A sua esposa? O seu marido? Cuida da sua família, que é o bem mais precioso que você poderia um dia alcançar. É a sua família. A quem seu cônjuge e filhos estão ouvindo? Quem são os ensinos que mais enchem os corações deles? Palavras insensatas, revestidas de eloquência, podem cativar os corações daqueles que não estão alertas. Tenha cuidado especial com os seus filhos menores, crianças e adolescentes. É preciso saber e acompanhar bem de perto o ciclo de amizade da sua família. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece bom, de fato, é bom. Presta atenção, querido. As decisões que nós tomamos são influenciadas, muitas das vezes, pelos conselheiros que nós temos. Agora, quem são e quem serão esses conselheiros? Quem são e quem serão as pessoas que nos influenciarão? Preste bem atenção nisso, para que você venha se proteger. Que seja uma cidade morada, protegida, a sua casa, o seu lar, a sua família e a sua vida. Seja cercada pelo temor do Senhor, pelas boas companhias, pelas boas conversas, pelas boas influências. E finalizo dizendo mais uma vez, quer queira, quer não queira, quer goste, quer não goste, quer concorde, quer não concorde, nós influenciamos e somos influenciados todos os dias. Que Deus em Cristo nos abençoe para nós andarmos com quem é justo, ouvirmos aqueles que têm algo a nos ensinar, segundo os valores éticos, morais e espirituais da palavra de Deus. Ouvimos aqueles que têm algo a nos ensinar, segundo os valores que a palavra nos ensina. E que possamos também ser influência positiva na vida de alguém, no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Então, a partir de hoje, seja mais seletivo. Preste atenção nas pessoas que você ouve, assiste, as coisas que você lê. A coerência das palavras e atitude dessa pessoa. Qual o testemunho dela? Qual é a sua fama? É uma pessoa honesta? Leia esses textos que nós citamos, para que você consiga ter uma diferença na sua vida. Cuidado
com quem você anda, com quem você ouve, com quem você assiste e quem você acompanha, curte e compartilha. Seja seletivo, passe na peneira e coloque na sua vida, no seu convívio, seja ele virtual e principalmente presencial, pessoas que caminham com você e te levam para uma vida abençoada e transformada na presença de Deus. Paz e prosperidade seja sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. E que Deus em Cristo te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.